Você é desenvolvedor back-end, mas quase não pratica SQL e vive enferrujado? Ou está começando agora e quer ficar afiado em SQL? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar o passo a passo sem enrolação. Para quem ainda não me conhece, eu sou engenheiro de software sênior, trabalho com TI há mais de 8 anos. E uma coisa eu te garanto, programação é prática. Para ficar bom em SQL, não tem mágica, é resolver exercício atrás de exercício. E hoje a gente vai resolver um exercício do bCrowd. Esse exercício basicamente precisa que você retorne a quantidade de produtos dado uma categoria. Então, por exemplo, a categoria moderna tem 13 mil produtos. A categoria vintage tem o ID 3. Eu procuro na tabela de produtos o ID 3 e tenho aqui 1000 produtos. Então, o output dessa categoria tem que ser 1000. Então, tá aqui, vintage 1000. Outra coisa é a ordenação. Então, aqui a gente tem uma ordenação pelo nome da categoria. Antes de ir para o código, eu vou te mostrar qual é a lógica para resolver esse exercício. Basicamente, vamos utilizar o sum, inner join, group by e order by. O sum é uma função que pega uma coluna de uma tabela, no caso aqui o que a gente quer é o montante de produto, e ele pega cada linha dessa tabela e soma o valor. Então ele vai pegar 100 mais 1000, mais 10.000, mais 350 e assim por diante. Ou seja, ele vai somar todas as linhas de uma coluna de uma tabela. Já o inner join, você precisa lembrar da teoria dos conjuntos lá da matemática. Eu penso o seguinte, eu tenho o conjunto P, que é o conjunto de produtos, e eu tenho o conjunto C, que é o conjunto de categorias. Cada produto, ele pertence a uma categoria. Como que eu vejo esse relacionamento? Por essa coluna aqui, o ID da categoria na tabela de produto com o ID da categoria na tabela de categoria. Então eu tenho isso aqui. Se cada produto pertence a uma categoria, a ligação que é feita entre eles é feita justamente por esse número que a gente está chamando de ID da categoria. Agora imagine o seguinte, você quer montar uma lista que tenha o nome do produto mais o nome da categoria. Só que esses nomes, eles estão em tabelas diferentes. Então aqui eu tenho o nome do produto e aqui eu tenho o nome da categoria. Na tabela de produto, a gente só tem o ID da categoria, não o nome. E na tabela de categoria, a gente só tem o nome da categoria, não tem do produto. Aí que você vai resolver com o inner join. Ele serve justamente para juntar essas duas tabelas. Na teoria do conjunto, o que acontece é o seguinte, o SQL olha para as duas tabelas ao mesmo tempo e pega só o que existe nas duas, no caso do inner join. Isso é chamado de interseção, que é a parte do meio, o que tem dentro do conjunto P e o que tem dentro do conjunto C. A categoria luxúria, por exemplo, ela está aqui na tabela de produto. Então, o que a gente tem na prática é o seguinte, tem esse ID aqui no meio, ou seja, ele está tanto em C quanto em P. Então, para resumir, só vai aparecer na nossa query, na nossa lista, somente o que está aqui no meio, porque a gente está utilizando o inner join. Isso quer dizer que a gente vai juntar a tabela de produto, categoria, quando o ID da categoria for igual ao ID da categoria do produto, esse ID categories. Se a gente tem esse ID só aqui, onde que ele vai aparecer no nosso conjunto? Só do lado do C. Então a gente vai ignorar tudo que só aparece de um lado. A mesma coisa para o outro lado. Já o group by, ele vai agrupar esse resultado pelas colunas que eu vou informar. Como a gente vai estar selecionando o nome da categoria, eu vou agrupar pelo nome da categoria. E por que a gente vai agrupar? Porque a gente quer fazer uma soma. Se a gente faz a soma apenas passando products.amount, ele não vai trazer o que o exercício quer, que é a soma por categoria. E o agrupamento faz exatamente isso. Ele vai agrupar por categoria, no caso, pelo nome da categoria. Então, a soma vai ser apenas para as categorias específicas, ou seja, eu vou pegar aqui a linha 1 e a linha 6 e vou somar aqui esse montante. A mesma coisa para a linha 3 e a linha 5. Eu vou somar apenas esses dois montantes. Já o order by, ele funciona para a gente ordenar a lista dos dados que a gente está selecionando, ou seja, para ordenar o resultado da query. No caso, a nossa ordenação é pelo nome. Quando a gente não passa nada, ele tem duas ordenações ali, é ascendente e descendente. Se a gente não passa nada, por padrão, ela vai ser ascendente, ou seja, eu vou pegar de A a Z. Então é assim que a minha categoria tem que ficar ordenada no final. Agora bora pro código.
pode. Aqui eu já tenho meu banco Postgres rodando localmente, mas se você não tiver, pode instalar ou subir rapidinho com o Docker. E eu vou estar utilizando o cliente do DataGrip. A primeira coisa que eu vou fazer é conectar com o meu banco local. Então eu vou clicar em mais, Data Source, Postgres. Meu banco está rodando local, então aqui é o usuário e senha e aplico. Com o meu banco conectado, agora eu vou criar as estruturas da tabela. Então eu vou colocar aqui de lado para a gente ver as estruturas. Então aqui eu tenho a tabela de categoria. Então eu vou fazer Create Table Categories. Vou passar aqui dentro as colunas desta tabela. Então ela vai ter um ID, é um numérico e é uma primary key. A segunda coluna é nome, então name é um varchar. Com isso a gente já tem a nossa tabelinha de categoria. Agora eu vou criar a tabela de produtos. Create Table Product. Ela vai ter um ID numérico, que é uma primary key, vai ter um name, que é um varchar, amount, que é numérico, price numérico e vai ter um ID categories, que vai ser numérico, é uma chave estrangeira para a tabela de categorias. Então eu vou fazer foreign key, vou passar aqui ID categories, que vai referenciar a tabela de categories, que é o ID. Vou criar essa tabela criada, e agora eu vou inserir esses dados. Quais dados? Esses aqui. Então eu vou fazer aqui um insert into, então categories, vou adicionar aqui o ID e o name, que vai ser values, que eu vou adicionar as linhas. Então eu tenho aqui o primeiro vai ser essa categoria, a segunda essa. Vou inserir agora esses dados e vou fazer agora a mesma coisa para a tabela de produtos. Então aqui vai ser products, ID, name, amount, price e o ID categories. Então o ID da primeira e o nome é este, o amount 100, price 800 e 1. Você não precisaria fazer isso aqui, adicionar todos os dados, igual eu estou fazendo. O importante para a gente é o ID da categoria e o montante. O restante não tem relevância. Mas eu vou fazer aqui só para você pegar a manha, porque é legal você praticar também essa parte de inserção, né, dos dados, não só a query de fato. Agora sim a gente vai para a query de fato. Então já criei aqui a nossa tabela de categoria, produto, inseri os dados de categoria e inseri os dados de produto. O exercício quer que a gente pegue o nome da categoria e diga quantos produtos que tem relação com essa categoria. Então eu vou fazer select asterisco, não é asterisco, né? Então eu vou pegar a categoria, nome e a quantidade de produtos, que é o sum.pamount. Vou pegar isso da tabela de categories, vou chamar de C, e vou fazer uma junção, né, um inner join com a tabela de produtos. Então a minha junção é com a tabela de produtos, onde o ID do C esteja na tabela de produtos, que é a referência ao ID categories. Como eu estou fazendo sum aqui, eu preciso agrupar então pelo nome, já que eu estou selecionando ele ali na minha query também. Outra coisa é a ordenação que o exercício pediu. Basicamente é isso. Vou rodar aqui a minha query. Vamos ver aqui se está de acordo. Ó, 350, 13.850. Vou agora pegar a minha query, jogar aqui no bcrowd. Vou enviar, aguardando a resposta e aceito. E aí, curtiu esse vídeo? Então já deixa o like, compartilha com aquele amigo que também tá precisando destravar no SQL e comenta aqui qual outro exercício você quer ver resolvido.